Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo, da Universidade Federal de Pernambuco, e vou resolver a questão 1.45 do livro Sinais e Sistemas, do autor Oppenheim. Essa questão ela trata da implementação de uma função correlação cruzada entre os sinais H de t e x de t, uma entrada. O sinal H de t é um sinal dado, ok? Ou seja, se conhece esse sinal, né, desde menos infinito a infinito. A letra A pergunta sobre a implementação do sistema que computa a correlação cruzada φhx de t. Tá? E aí vai fazer perguntas sobre a implementação desse sistema. Pergunta se esse sistema é linear, se o sistema, esse sistema que ele chama aqui de S, okay? Se esse sistema ele é invariante no tempo e se o sistema S é causal. Depois tem a letra B, que ele faz a mesma pergunta, sendo que agora ele troca. Em vez dele fazer a mesma pergunta para o cálculo do φhx, ele vai calcular agora o φxh e vai ver essas mesmas características considerando o sistema que computa φxh no lugar do φhx. Então vamos começar. Uma primeira informação importante sobre a correlação cruzada de sinais reais é que, uma vez que você estudou a convolução, ou a integral de convolução, nós podemos representar a função correlação cruzada através de uma convolução. Para a gente ver isso, vamos verificar a definição. Tá? Começando aqui, essa é a definição da correlação cruzada φhx. A definição é essa. A primeira letrinha você coloca o h de t mais tal, e a segunda letrinha você bota tal, vai integrar isso tudo de menos infinito a infinito. Vamos fazer uma mudança de variável. Chama a variável E de t mais tal, dE passa a ser d tal. Os limites de integração continuam de menos infinito a infinito, mas agora a integral que você tem é h de E, x de menos t menos E, tudo isso dentro de parênteses, tudo isso dentro do x, dE. Olhando para essa expressão aqui, tá? Note que isso aqui é uma convolução do h com x de menos t. Certo? É como se a gente simplesmente invertesse o nosso sinal x no tempo. Então, a nossa definição de autocorrelação, utilizando a operação de convolução, basicamente vai ser: você põe o primeiro sinal, x de t, e convolui com o segundo sinal invertido no tempo. Isso é um resultado muito interessante. Tá? Isso vale para sinais reais. Por quê? Porque para sinais que são complexos, a definição da correlação cruzada ela muda um pouquinho, tá? Mas nada que vai ser muito diferente. Tá? E vocês vão ter, nesse caso, propriedades similares. Investigando aqui esse resultado, e agora já partindo que conhecemos algumas propriedades da convolução, né? Então veja que eu estou utilizando o conteúdo visto já no capítulo 2 do livro. Mas, claro, essa propriedade aqui ela transcende, ela vem direto da integral. Né? Então você fazer isso utilizando a forma da definição também não vai ser nenhuma diferença, só que vai gastar um pouco mais, você vai ter que desenhar algumas integrais, as equações ficam um pouco maiores. Então vou utilizar essa notação aqui de convolução, porque isso vai me ajudar a simplificar a resposta. Então vamos imaginar que
se eu tenho a entrada xi de t, a saída é yi de t. E ela vai ser dada, né, segundo a definição do meu sistema S, seria o h de t convoluído com xi de menos t. Então, se eu agora entro com a combinação linear do x1 e x2 de t, e eu utilizo a propriedade da distributiva da convolução, a gente obtém uma combinação linear das duas saídas dos dois sinais quando você entra com eles em separados, dado que eu tinha essa definição aqui inicial. Né? E uma combinação linear com os mesmos coeficientes. Tá? Então isso caracteriza o nosso sistema como um sistema linear. Vejamos a questão da invariância no tempo. E né, até essa questão estava na lista, muitos alunos fizeram, mas relembrando, eu estou fazendo aqui, basicamente é uma letra de um dos exercícios que a gente já fez anteriormente. O que nós queremos investigar é, dado que a gente tem essa entrada e essa saída dessa valor, isso aqui é a própria definição, tá? Se eu entrar com minha entrada inicial deslocada, que resultado a gente vai produzir na saída? Então, se a gente produzir a mesma saída deslocada do mesmo T0, o sistema ele é invariante no tempo. Se não, o sistema não vai ser invariante no tempo. Então, vou definir aqui um x0, no qual ele é o nosso x deslocado de um tempo T0. Deslocado à direita, considerando esse T0 positivo. Tá? Bom, o nosso y0 ele vai ser a integral pela definição do h de t mais tal, com x0 de tal no lugar do x. Quando eu substituir nosso x0 de tal pela fórmula do x0 de tal, que é essa aqui, eu vou substituir o t por tal nessa equação. Com isso a gente tem essa integral e eu vou fazer uma mudança de variável. É igual a t menos tal, dE passa a ser d tal, os limites de integração não mudam, mas a nossa integral ela vai ter essa forma. O que é que eu vou fazer? Vou juntar esse t0 com t, para ficar dessa forma aqui, e observando isso aqui, comparando com o nosso x de t, né, que está um pouquinho acima aqui, tá? Isso aqui vai ser basicamente o x de o y de t mais t0. Eu vou obter esse resultado aqui. Tá? Então, nosso y de t ele é exatamente o y, né? Nosso y0 de t ele é exatamente o y de t mais t0. Né? Se fosse um t menos t0, o sistema sim seria invariante no tempo. Mas como é um mais, então o sistema ele não é invariante no tempo. É um sistema que varia no tempo, um sistema variante no tempo. Né? Como foi o resultado obtido na questão anterior. Então vocês podem até comparar. Então, de fato, o sistema ele não é invariante no tempo. Observando agora a causalidade, para observar a causalidade, eu vou pegar aquela nossa definição da convolução com o h de t com x de menos t. Aqui agora só estou trocando aquela variável por tal, não fiz nada diferente. E aqui vamos imaginar o seguinte, tá? Para visualizar isso aqui, você vai ter que utilizar um aspecto mais... você vai ter que pensar um pouco mais, né? E ter que explicar. Lembrando, um sistema ele é causal quando ele não depende da saída em instantes futuros. Então, se para algum instante de tempo qualquer, para você calcular a saída naquele instante de tempo, você precisar da entrada no instante futuro àquele tempo, né? Suponha que você pegue aqui um tempo tendendo a menos infinito, que é uma coisa bem básica aqui.
Então o que vai acontecer é que você vai, né, claro, vai depender do H de tal. Mas desde que o H de tal, o H de t, ele seja uma função que não seja completamente nula, claro, se ele for nula vai dar sempre zero, e é como se você estivesse calculando uma correlação cruzada de um sinal nulo, né, que, né, vai dar sempre zero. Mas tirando esse fato, você vai ter alguma componente, você vai estar integrando alguma componente que depende do x de menos um t menos um tal, onde esse tal, né, pode ser, claro, uma combinação linear, uma integral aqui de vários valores, mas desde que isso aqui seja positivo ou negativo, ou enfim, assuma algum valor diferente de zero para algum valor de tal, você vai ter componente do x de t menos esse tal, agora considerando esse tal aqui uma constante, certo? Então você vai ter pequenas componentes, né, infinitesimais, que vão depender do x de t menos o tal. Menos x de menos t menos o tal. Tá? E aí, observe o seguinte. Tá? Nesse caso, claro, imagine que você pegue um tempo, né, tendendo para menos infinito. Suponha que seja lá nos primórdios do início dos tempos. Né? O que, é que vai acontecer? Para você calcular a saída, vai depender de um x de menos, se o tempo tende a menos infinito, né? Estou supondo que esse tal aqui é finito, então significa que você vai precisar de um x de um valor muito superior a t, um valor tendendo para infinito. Então isso, para sua saída, no instante t igual a menos infinito, o x de infinito, né? Claro que eu estou fazendo tendendo, né? Mas na prática você pode sempre escolher um valor finito que, né, dado que você encontre um valor h de tal diferente de zero, você pode escolher um tempo aqui finito, no qual você vai sempre precisar de um valor futuro. E aí, claro, esse aqui é um exemplo, né, bem extremo, mas mostra que para instantes de tempo tendendo para menos infinito, você, para calcular sua saída, vai precisar do x, né, num instante tendendo para infinito, que é um valor futuro para o t igual a menos infinito. Ok? Então, isso significa que o sistema ele não é causal. Na verdade, se você pegar qualquer sistema que você tenha, se você pegar apenas um sistema que calcula a inversão no tempo, ele já é um sistema não causal. Tá? Vou deixar que vocês estudem isso aí. Lógico, poderia ser que sobre alguma situação, quando você convoluísse com h de t, por alguma razão, ele acabasse se tornando causal. Mas nesse caso aqui, não ocorre. Bom, por fim, isso a gente termina a letra A. Então a gente responde aquelas 3 perguntas na letra A. Então a resposta da letra A é: o sistema ele é linear, tá? Como a gente viu. O sistema ele é variante no tempo e o sistema não é causal. Já na letra B, o que é que a gente vai fazer? A gente vai agora trocar a ordem. Em vez de ser o φ hx, passa a ser o φ xh. E nós sabemos, nós demonstramos logo acima, que isso aqui é a mesma coisa que o x de t convoluído com h de menos t. Tá? Então, note que basicamente a nossa saída é a convolução do nosso x com um novo sinal, que nós vamos chamar esse novo sinal de h2 de t. Então nós temos que, como o sistema responde como uma convolução, então, portanto, esse sistema já de cara, ele é um sistema linear invariante no tempo e a resposta ao impulso dele é h2 de t. Não é legal isso aí? E aí, nós podemos facilmente responder aquelas perguntas, né? Sabendo que nossa saída agora é dada por isso aqui, nós sabemos que o sistema ele é linear, invariante no tempo, e ele vai ser causal se o H2 de T for causal, ou seja,
se o H2 de T vale 0 para T menor do que 0. Né? Ou seja, se essa resposta ao impulso ela for causal, né? O sistema é causal. Tá? Então note que a última pergunta, o sistema ele é causal? A resposta é depende. Se o H2 de T for causal, ele é causal. Se por algum acaso o H2 de T não for causal, então o sistema ele não é causal. Ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro aí a resposta. Espero que tenha ajudado. Espero que também ajude a vocês resolverem outras questões. Né? Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.